Irmãos, com a paz do Senhor. Vamos fazer a conta aqui. Até que hora que eu vou? 35 minutos? Até 8h15. Então, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ler esse texto que está, nem precisa ficar em pé. Pode ficar sentado mesmo, do jeito que vocês estão aí. Vamos ler todo mundo junto esse versículo, só um versículo, esse que está projetado aí no telão. Vamos lá? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a função da igreja na sociedade contemporânea. Aí eu fiquei pensando, sobre algumas questões nesse tema. Tem duas coisas que são fundamentais e que são teses nesse tema, que é a função da igreja e a sociedade contemporânea. São duas teses, dois conceitos, importantes para nós sairmos daqui hoje sabendo falar. Então, a primeira coisa, eu quero inverter o tema. Eu quero trazer uma contextualização de que sociedade contemporânea é essa que nós estamos falando. E depois nós vamos ver qual é a função da igreja inserida dentro desta sociedade. Você pode me perguntar, qual a diferença da sociedade contemporânea para a sociedade tradicional, que é aquela sociedade, aquelas sociedades, as sociedades antigas, as sociedades do tempo de Jesus? Nós vamos entender alguns aspectos que mudaram, que fizeram contornos diferentes entre a sociedade tradicional e essa nossa sociedade contemporânea. Primeira coisa que nós vamos ver, o que é sociedade contemporânea? Sociedade contemporânea é a sociedade que vivemos hoje, ou seja, os tempos modernos e os tempos pós-modernos, porque hoje já não é mais moderno, Já veio o conceito de pós-modernidade. Há pouco tempo, nós estudamos aqui na escola dominical e falamos sobre essa questão da pós-modernidade. Então, se perguntar para você, o que é sociedade contemporânea? Sociedade contemporânea é a sociedade moderna da qual nós somos contemporâneos a ela, nós estamos inseridos nela. Vamos ver quais são as características da sociedade contemporânea. Eu comecei a estudar, a fazer esse esboço, dessa aula, para estar trazendo aqui para vocês, e eu fui me assustando, com aquilo que eu fui encontrando de característica, de marcas da sociedade contemporânea, que é o que nós vamos estudar nessa noite. Qual a primeira característica listada aí da sociedade contemporânea? Ela o quê? Vive um momento de grandes transformações em sua estrutura. Qual é a estrutura de uma sociedade? Uma sociedade, ela é estruturada em cima de algumas bases. Então, ela tem a estrutura familiar, família, religião, direito, economia e classes. E quando nós olhamos
para essas três, sim, por favor, irmã Cília, desliga aí, porque o ar vem direto na minha garganta. Nós temos essas bases, que são as colunas de sustentação de uma sociedade. E o que diz que é característica dessa sociedade? Um momento de transformação nessas bases. A família está perdendo a configuração dessa família tradicional, que é a família composta de pai, mãe, filhos, né? Está perdendo essa configuração dentro dessa sociedade moderna. Uma das coisas que nós precisamos de lutar e de ter cuidado até em quem vota, por causa dessa estrutura, né, dessa base da sociedade, que é a família. Segunda base é a religião. Nós vemos hoje que a religião, ela está deixando ser influenciada pelo mundo contemporâneo, nós vamos ver isso daqui a pouco, e não está mais influenciando a sociedade. Nós precisávamos, a igreja, a religião, está influenciando a sociedade, mas nós estamos deixando de exercer esse papel. Nós perdemos aquilo que lá em Atos dos Apóstolos traz, de que a igreja, de que o povo de Deus, que a igreja primitiva, caiu na graça do povo. Nós estamos, a religião, enquanto religião, de um modo geral, hoje está sendo vista com maus olhos pela sociedade. A sociedade está olhando em nós como igreja, como religião de um modo geral, e que nós fazemos parte, que religião não é só evangélica, religião é católica, religião é tudo que está relacionado ao sagrado, ao divino, ao espiritual. Então, todas as ramificações da igreja estão relacionadas aqui à religião. E nós estamos vendo que isso está ruindo ao direito. Eu vejo sempre, de vez em quando, o Rafael falar, né, que tem algumas coisas que o direito sanciona, porque ele já está dentro da sociedade. Eles já adquiriram, né, aquele grau de importância, né? Então, se a igreja deixa de fazer o seu papel, o povo aí vão adquirindo direito à torta e à direita, né? A economia, né? Nós sabemos que a economia hoje é uma economia capitalista. Nós sabemos que nós temos isso rege e muda a estratificação social, né, a classe de base, né, a classe trabalhadora, né, é uma classe que sempre foi uma classe sofrida, isso desde a sociedade tradicional, isso não mudou agora, mas nós sabemos que há uma inversão. Nós não estamos mais vivendo um mundo onde a sustentação econômica é a produção. A sustentação econômica é o capital. Ganha dinheiro quem tem dinheiro. Então, isso faz ainda esfacelar mais as classes sociais da nossa sociedade contemporânea. Segunda característica, alterações na forma de vida dos indivíduos. Isso está relacionado aos comportamentos, atitudes e valores. Eu não coloquei valores aí, mas está dentro dessa esfera. Né? Nós olhamos e vimos como que as pessoas estão se comportando dentro da sociedade. Tem um dizer que as pessoas estão colocando seus pais no abrigo, seus filhos na creche e está passeando com os cachorros. Essa
Isso são as pessoas que fazem parte dessa sociedade que nós precisamos conhecer e entender para saber como é que é o papel da igreja dentro dessa sociedade. Nós estamos vivendo um mundo tecnológico. Irmãos, isso aqui é uma ferramenta abençoada, a tecnologia é uma ferramenta abençoada por Deus, mas tem sido muito mais instrumento na mão do inimigo, do diabo, do que na mão nossa, enquanto igreja, dentro desse mundo contemporâneo. Eu vejo, de vez em quando eu vejo, assim, nos grupos que eu faço parte da igreja, e as pessoas têm uma facilidade tão grande de replicar fake news, replicar informações que não são verídicas, de colocar mensagens sensacionalistas, né, nos grupos. Irmão, nós precisamos ser curadores. Nós, como cristãos, nós precisamos ser muito mais maduros para usar essas ferramentas do que o povo aí no mundo. O povo no mundo, eles não têm responsabilidade, eles põem o que quer. Mas eu estou aproveitando esse parêntese para trazer isso que eu vejo que é uma necessidade da nossa igreja local. Porque são vários grupos, todos os grupos quase da igreja eu faço parte, e eu fico olhando. Então, primeira coisa, para você replicar uma ideia, verifica se a veridicidade daquela informação, se é verídica, se não é. Né? Então, o mundo é tecnológico. Ele está aí à disposição, desde o pequenininho, a criança que já nasce passando o seu dedinho assim, desde ao mais velho. Né? Eu vejo a minha mãe hoje, que não é nativa do mundo digital, basicamente ela já sabe manusear uma ferramenta tecnológica, que é essa que nós temos na nossa mão. Então, o mundo é tecnológico, as informações é demais. É demais que tem nas redes. Nós temos que ter cuidado e nós transformarmos essa ferramenta para o bem da igreja, para um bem bom para a nossa sociedade, né? Eu fico vendo essas brigas políticas e isso afeta demais. Eu faço parte de um grupo que eu já estou para sair dele, não é daqui da igreja, porque só posta política, é tanta coisa nojenta, indecente. Isso entristece as pessoas. Fiquei feliz, a Marcília falou assim, estou de alta de Instagram, de redes sociais. Você entendeu? De jejum, né, de redes sociais. É bom mesmo. Nesse tempo é melhor a gente entrar num jejum do que a gente ficar entristecido com tudo que a gente vê nas redes sociais. Concorrência exacerbada e crescimento constante do poder, do dinheiro, do capital. As pessoas valem aquilo que ela tem e não aquilo que ela é. Isso são o quê? Características da sociedade contemporânea. É um ambiente de incerteza crescente, de medo e de insegurança. Eu falei alguma coisa aqui, tem várias outras características da sociedade, mas eu só trouxe essas aqui porque eu acho que elas são mais marcantes, né? Não dá para falar de todas, né? Mas você, com certeza, consegue enxergar tudo isso que nós falamos aqui como característica dessa sociedade. Quais são as marcas da sociedade contemporânea? Olha, vamos ler todos juntos, todos de uma vez, que não dá para a gente ficar muito preso aos pontos, porque senão a gente não chega lá no papel da igreja. Vamos falar junto? Falta de tempo, imediatismo, individualismo, consumismo, relacionamentos vazios, descartáveis e pessoais, vazio existencial, doenças psicossomáticas e mazelas espirituais.
Isso que marca a sociedade contemporânea. Né? Ninguém tem tempo para nada mais, nem para Deus. Nem para Deus. Mas o tempo, irmão, quem faz o tempo somos nós. Quem administra o tempo somos nós. Né? Mas essa sociedade, as pessoas não têm tempo mais de vir à igreja, as pessoas aí do mundo, para assistir um culto, porque tem tanto entretenimento, tem rede social, tem isso, tem aquilo, né? É uma sociedade individualista, né? Individualista. Cada um está preocupado consigo mesmo e com seu umbigo, e o resto que se lasque, né? Falar uma palavra bem feia aqui. Consumismo. O consumismo gera, né? Gera aí muito essa falta de tempo. As pessoas, quanto mais tem, mais quer. As pessoas tinham uma vida singela, né? Vivia com tão pouco. Hoje todo mundo quer 2, 3 empregos e é uma correria de um lado para o outro. Por quê? Porque é uma pessoa consumista, vive nessa sociedade onde o consumismo é uma marca dela. E nós devemos ter cuidado, né? E nós somos muito consumistas. Nós compramos muitas coisas que não precisamos. Então, essas são as marcas dessa sociedade. Agora, nós temos aqui algumas consequências. As bases dessa sociedade estão rindo de forma acelerada. Nós falamos quais são as bases. Quem se lembra das bases da sociedade? Família, religião, direito, economia e classe, né? Estão ruindo em forma acelerada. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração imediatista. Aquilo que era ontem não é mais hoje. Né? Está ruindo. Não tem uma verdade. Hoje nós estamos vivendo no mundo do relativismo. Né? A verdade, ela se tornou relativa. Mas a Bíblia diz, se conhecereis a verdade vos libertará. As famílias entraram em crise. Os governos perderam as forças, os indivíduos estão amedrontados e ansiosos. Irmãos, pós-pandemia, agora principalmente, como as pessoas estão sofrendo com ansiedade. Eu converso com muitas pessoas e quase todas dizem para mim que está tomando remédio ansiolítico para ansiedade. Por quê? Porque nós estamos vivendo um aceleramento, a nossa mente, para acompanhar essa evolução, está tendo que ser muito acelerada. E o medo do amanhã, porque a gente não sabe o que vem amanhã. É tão acelerado, quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? Quem é que sabe o que vai acontecer depois do dia 30? Ninguém sabe, é uma incerteza, uma insegurança. Antigamente, para mudar uma base, para mudar uma estrutura, levava 400 anos. Nós sabemos aí que tem período da história que foi 1.500 anos que imperou o feudalismo. Agora, o capitalismo, que não tem tanto tempo assim, de 1.500 para 2022, tem 522 anos, ele já passou por não sei quantas fases. Nós já estamos, não sei se na 6ª fase do capitalismo, que é o capitalismo digital. Hoje nós vemos as pessoas ganhando rio de dinheiro, trabalhando digitalmente em jogos e tanta coisa, porque o mundo virou um capitalismo digital. O trabalho em constante transformação. A gente forma hoje, não sabe se amanhã nós temos mercado para aquilo que nós formamos, porque muda constantemente, né? Então, os mercados alucinados, a educação se sente incapaz de dar resposta mais sólida. Eu vejo isso direto. Eu trabalhava na produção de material da secretaria, então eu elaborava material e ia para toda a rede do estado de Goiás. De vez em quando, eu estou sendo chamada para dar algumas explicações de alguns esquerdistas, céticos e outros aí, que
questionam aquilo que eu coloquei lá. Por quê? Porque a gente não consegue mais dar. A educação não consegue mais dar essa base sólida. A democracia se encontra envergonhada, principalmente no nosso país, o Brasil. Aí nós temos o mundo pós-moderno. E o mundo pós-moderno, eu só quero fechar essa contextualização da sociedade contemporânea com esse conceito do mundo moderno. Esse grande sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, ele traz o conceito de sociedade líquida. Alguém que já ouviu falar sobre sociedade líquida? Então, as pessoas aí que faz ou fez faculdade, sabe que o Zygmunt, né, ele traz esse conceito para retratar essa nossa sociedade, em que nada é eterno. Você já viu aquele ditado que diz assim, fui feliz enquanto dura, a felicidade é enquanto dura. Se acabou, vai acabar mesmo. Os casamentos não duram, os relacionamentos não duram, as amizades não duram. Por quê? Por causa dessa fluidez, dessa mudança rápida de passagem, né? Dessa sociedade que ele chama de sociedade líquida. E aí, o Bourdieu, que também é um sociólogo, ele traz o conceito da sociedade do clique, né? O imediatismo é tão grande que um clique muda a situação, a sociedade do clique. E a igreja, agora nós vamos entrar no lado da igreja. E a igreja, ela está entrando nessa onda de uma igreja líquida. Você olha aí, você vê a quantidade de igreja que se levanta, que se desfaz, que se levanta, que se desfaz, né? Por quê? Porque não tem bases sólidas, Quando eu falo de uma sociedade líquida, é uma sociedade que veio em oposição a uma sociedade sólida. O que é uma sociedade sólida? Era aquilo que tinha uma firmeza, que tinha uma sustentação. E agora essa sociedade líquida não tem uma sustentação. Vamos agora à função da igreja. Qual é a função da igreja? Nós vamos entender que a função da igreja, ela é a mesma desde a sua fundação, lá no dia de Pentecoste, onde a igreja foi fundada. Na época de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele deixou o projeto da função da igreja. Está lá. Aí você me pergunta assim, pastora, mas se a função da igreja é a mesma lá na sociedade tradicional, o que muda então a função da igreja dentro da sociedade contemporânea? Segura aí que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, qual é a função da igreja? Então, eu trouxe aqui esse cenário, esse contexto do que é. Eu contextualizei para vocês do que é a sociedade contemporânea, e agora eu vou trazer a igreja e colocar aqui, porque nós estamos inseridos dentro dessa sociedade. Nós fazemos parte dessa sociedade e nós somos igreja, nós estamos aqui dentro, não tem como a gente fugir, correr desses moldes que estão aí, mas nós não podemos fugir do nosso objetivo, da nossa missão enquanto igreja. Então é um grande desafio para a Igreja de Cristo, né, intervir com o intuito de que por meio do Evangelho, as vidas possam ser salvas. É um desafio,
Porque as pessoas não querem ouvir, as pessoas não têm tempo para parar para te ouvir, as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Elas são donas de si mesmas, elas podem dizer não para nós. Essa é a sociedade contemporânea. Por que a igreja não está cheia aqui? Por que a igreja não está cheia de pessoas salvas e não salvas aqui para ouvir a palavra de Deus? Porque cada dia que passar, irmão, levantar a bandeira de Cristo e exercer a nossa função vai ficar mais difícil. Cada dia que passa. Não pense vocês que se o A ou o B ganhar, vai melhorar para nós quanto igreja, não. É cumprimento da palavra de Deus, né? Então, nós precisamos superar as 4 paredes da igreja. Nós ficamos durante muito tempo dentro das 4 paredes da nossa igreja e perdemos território para o inimigo. Nós não exercemos o nosso papel enquanto igreja. Então, nós precisamos superar as 4 paredes, nós precisamos agir com compaixão, misericórdia, bondade e amor ao próximo. Nós não precisamos e nem podemos, né, debater, ir de frente com as pessoas, né? Nós precisamos ganhar as pessoas para Cristo através da nossa maneira de agir. Nós estamos dentro de uma sociedade plural, dentro de uma sociedade de diversidade. E não estou dizendo aqui só no sentido de diversidade, de questão de gênero, dessas questões, não, a sociedade é diversa mesmo, né? Tem pessoas de todas as raças, de todas as religiões, e nosso papel aqui não é confrontar essas pessoas, é falar de Cristo, é deixar Cristo. Como que eu falo de Cristo para as pessoas? Nós vamos ver e nós vamos ter aulas específicas para isso nesse nosso curso. Na sociedade contemporânea, não há espaço para disputas eclesiais. E o que nós mais vemos hoje são disputas eclesiais dentro da sociedade contemporânea, né? Cada um puxando para o seu lado. Por que nós não temos tempo? A sociedade corre. Se nós ficarmos parados, por isso que nós estamos onde nós estamos, porque a gente não conseguiu acompanhar, correr, e agora nós estamos correndo atrás, né? Atrás. Enquanto nós devíamos estar na frente, nós estamos correndo atrás dos nossos prejuízos. Qual é a verdadeira função da igreja? Vamos ler o versículo que está aí na tela? E disse-lhe, quem disse isso? Jesus. Vamos lá? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos aqui alguns verbos, e esses verbos, ele traz, o que é verbo? Verbo é a palavra que exprime a ação, dentro da língua, né? Dentro da linguagem, dentro da língua, verbo tem essa função, é a palavra que exprime a ação. Então, nós temos aqui, ide, um verbo no imperativo. Nós temos pregai, um verbo no imperativo. Depois nós vamos ver um outro versículo. O que é um verbo no imperativo? É aquele que exprime uma ordem. Uma ordem. Então, Jesus não está aqui dizendo, se vocês puderem, vocês vão, não. É um verbo de ação que exprime uma ordem. Ide. Ide. Aí ele está mandando aqui, esse ide, está dizendo o que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir. Eu tenho que sair das 4 paredes, eu tenho que ir. Onde? Para onde que eu vou? Por todo o mundo. O que eu vou fazer? Pregar o evangelho. Para quem? Para toda a criatura. Então, aqui está a nossa missão, né?
a ordem de Jesus a nós como igreja, a nossa função enquanto igreja. Aí quando nós queremos entender direito dentro da linguagem, está aqui a irmã Lívia, que é professora de português, e sabe muito bem, melhor do que eu até, essa questão. Quando nós queremos entender um conceito, nós vamos lá na etimologia da palavra, né? O que a palavra quer dizer? Então, igreja, ele vem de um vocábulo grego para exprimir uma realidade hebraica. Porque o mundo, naquela época em que foi escrito, ainda era um mundo de muita influência da cultura grega, né? Então, ele tem aí dois radicais. É a palavra eclésia, que tem dois radicais. Que significa para fora, e o outro radical chama eclésia, que é chamados. Então, o que significa igreja? Veio do vocábulo grego, eclésia, e significa assembleia, ou os que foram chamados. Por que assembleia? Porque no Velho Testamento, as assembleias e congregações na época do povo do deserto eram chamadas de eclésia. No Novo Testamento, nós temos duas vertentes da igreja. Uma igreja local, que quer dizer grupo de cristão específico, organizado, que é isso que nós estamos vendo aqui. A nossa denominação, a nossa congregação, é um grupo de pessoas organizadas em uma denominação. E a Igreja Universal? A Igreja Universal é o corpo de Cristo e está composta por todos aqueles que professam a fé em Jesus. Aí não tem barreira de denominação. Então, a igreja, essa igreja local, é uma parte visível e temporal da Igreja Universal. É uma parte da Igreja de Cristo, essa que nós estamos vendo aqui. A função da igreja diante da sociedade mudou ou ela está mudando a sociedade? Eu faço essa pergunta para você. A função da igreja mudou ou a igreja está mudando a sociedade? O que vocês acham? Nenhuma, nem a outra. A função da igreja não mudou e a igreja também não está mais mudando a sociedade, como era antigamente. Por quê? Porque a igreja está querendo mudar a sociedade politicamente. Está com a síndrome do povo de Israel, que esperava um líder político. E Jesus veio como líder espiritual. A igreja, ela não vai transformar a sociedade pela política. Ela vai transformar a sociedade por meio da palavra de Deus, por meio do Evangelho. Olha o versículo, outro versículo de Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou falar primeiro do projeto, depois eu vou naquele slide. O projeto de Deus para a igreja está aqui, nesse versículo. Ir fala de evangelizar. Ir é sair das quatro paredes e levar as boas novas e evangelizar. Mas não basta tão somente evangelizar. Nós precisamos fazer discípulos, é fazer seguidores de Jesus. Tem muita gente que nós estamos indo, estamos evangelizando, mas nós não estamos fazendo deles discípulo de Jesus. Amanhã ele sai da igreja. Amanhã ele não está mais na igreja. Por quê?
Porque ele não se tornou discípulo. Discípulo é seguidor, é aquele que segue as marchas, os ensinamentos. E as pessoas estão querendo vir para a igreja, mas não querem seguir os passos de Jesus, as pisadas de Jesus. Não querem deixar o evangelho transformar as suas vidas. Nós precisamos fazer discípulo. Às vezes a igreja não está cumprindo nem o ir, muito menos o fazer discípulo. Depois que a pessoa aceita Jesus, nós deixamos ele de lado. E também precisa ir por todo mundo evangelizar e fazer discípulo, batizando-os. Nós temos 2 verbos aqui. O verbo ir está no infinitivo, o fazer também está no infinitivo, mas lá no versículo, o batizar não está no infinitivo, fala batizando, quer dizer que é uma ação contínua, sempre precisa estar batizando, porque a igreja precisa estar em constante movimento, porque é por meio do batismo que nós consolidamos uma membresia na igreja, que nós consolidamos, e é por meio do batismo que a pessoa faz a sua declaração de fé para o mundo. Olha, eu agora sou diferente, eu faço parte do exército que que está caminhando para o céu. Então o batismo é missão nossa, de batizar as pessoas, preparar as pessoas e batizar as pessoas, é missão da igreja. Quantas pessoas nós batizamos durante esse ano, já estamos em outubro, durante esse ano, aqui na nossa igreja? Se nós não batizamos, porque o batismo é reflexo desses outros passos anteriores, de ir, de evangelizar, de pregar, e depois de fazer discípulo, que é ensinar, fazer seguidores de Cristo. E depois vem a sua consolidação pelo batismo. E também ensinar. É o que nós estamos fazendo aqui, ensinando vocês. Ensinando e aprendendo, porque o mestre, vocês acham, o mestre é aquele que aprende enquanto ensina. Eu não posso querer só transmitir conhecimento. Eu preciso ensinar. Quando eu ensino, eu aprendo também. Então, aqui está o projeto de Deus para a igreja. É evangelizar, é fazer discípulo, é batizar, é ensinar o povo que está. E é o que nós estamos preparando vocês para liderança, para formar líderes aqui na igreja. Tenho 2 minutos para terminar. 2.3. Além dessas finalidades, a igreja deve exercer também o papel social. Quando, na igreja primitiva, que a igreja foi inaugurada, o povo, eles se reuniam e eles traziam todos os seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos e dividia. Todo mundo tinha igual. Nenhum tinha de mais e o outro tinha de menos. Nenhum comia tanto e o outro passava fome. Então, isso é o quê? Isso é uma responsabilidade social que a igreja exercia. É por isso que nós precisamos, enquanto igreja, ajudar os nossos irmãos domésticos da fé e também aos outros. Nós não podemos querer só evangelizar de boca. Nós evangelizamos de boca, mas nós evangelizamos com a nossa vida e nós evangelizamos com as nossas ações. Não que as nossas ações nos salvam, mas elas demonstram que nós somos salvos. Então a igreja também tem essa responsabilidade social. Mas essa não é a principal. A principal é o projeto que Deus deixou lá naquele versículo. É ir, é fazer discípulo, é batizar, é ensinar. Afinal, se não mudou a função da igreja, o que mudou então? O que mudou são as estratégias de nós ganharmos as pessoas para Cristo. Nós vamos ter aula, eu só vou dar uma pincelada aqui rapidão para fechar, porque nós vamos ter aulas específicas para isso, né? 2 Timóteo 4:2 diz que pregues a palavra e enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte
com toda a longanimidade e doutrina. Que nós possamos usar todas as ferramentas que nos estão disponíveis dentro dessa sociedade. Não adianta nós queremos usar ferramentas rudimentares. Nós precisamos usar aquilo que a sociedade usa. Hoje é difícil fazer evangelismo, bater na porta da casa das pessoas, entrar nas casas das pessoas fisicamente, mas nós podemos entrar virtualmente. Que nós possamos, concluindo, para fazer frente a toda essa demanda, diante dessa sociedade, dessa velocidade e cumprir o seu papel com excelência, a igreja precisa estar organizada. A igreja precisa preparar os seus líderes, deve estar estruturada. A igreja organizada cresce com mais eficiência e robustez. Por isso, a igreja, membros, nós membros, precisamos nos preparar e estar abertos para aprender. É uma das competências do século XXI, estar aberto para o novo, estar aberto para aprender as coisas novas, né? Que Deus nos abençoe. A gente corre muito, né? Porque é tanta coisa para falar e às vezes fica muita coisa também que precisava ter falado e não consegue. Mas 40 minutos, uma aula de 40 minutos passa rápido. Rafael?